Ora viva, bem-vindo a mais um episódio da Fórmula do Sucesso. O meu nome é Ruben Marques e aqui ao meu lado está o Bruno Silva e hoje trazemos aqui mais uma cara conhecida de muitos de vocês e talvez já o tenham ouvido falar num outro podcast muito conhecido aqui em Portugal. Bruno, mas apresenta-nos então aqui o nosso convidado. Hoje temos connosco o Tocha. Tocha é de formação base em Engenharia de Telecomunicações e Informática, é empreendedor, investidor e um especialista a desenvolver modelos de negócio inovadores. É uma cara que todos vocês conhecem por ser co-host de um podcast, o Bitalk. Tocha, obrigado por estares aqui connosco e diz-me como é que delinear objetivos nos ajuda a atingir o sucesso. Obrigado, malta. Obrigado por me terem convidado. Como é que delinear objetivos nos... Epá, repara. Se tu não tens um objetivo... Imagina que entras no carro, não é? E ligas o carro e começas a andar e não tens um objetivo para ir. Então, o que é que estás a fazer? Estás a conduzir o carro para quê? Não é? Portanto, na vida é a mesma coisa. Se tu não colocas objetivos ou se não colocas... Se não pensas onde é que tu queres chegar, não vais chegar a lado nenhum. Vais andar às voltas no quarteirão, não é? Vais gastar gasolina e não vais chegar a lado nenhum. Portanto, fazeres objetivos e saberes para onde é que tu queres ir é essencial para tu fazeres seja o que for que tu queiras. Pá, queres fazer uma empresa, queres fazer uma organização sem fins lucrativos, queres trabalhar noutra empresa, não interessa. Tu tens que ter um objetivo e deves revisitar esse objetivo de X em X tempo, não é? Portanto, existe uma lógica às vezes que não é, nós colocamos um objetivo aqui em cima, estamos aqui em baixo e queremos chegar aqui acima. Pá, se nós colocamos um objetivo muito longe e não revemos o objetivo, o que vai acontecer é, nós vamos começar a ir em direção ao objetivo. Passado 10 anos, quando estivermos lá quase a chegar, vamos pensar, espera aí, mas este não era o objetivo que eu queria, o que eu queria está aqui. E temos que voltar para trás. E, portanto, o objetivo, tens que se colocar um objetivo a longo prazo, mas tens que estar sempre a rever o objetivo. Porque se eu estiver a andar e o meu objetivo for mexendo, eu vou-me adaptando e vou chegar lá mais depressa. Yeah. Né? E, portanto, existe aqui um balanço que é preciso fazer entre colocar um objetivo a longo prazo, isto é onde eu quero chegar, e o objetivo de reveres os teus objetivos para tu saberes, espera lá, tendo em conta a informação nova que eu tenho hoje, tendo em conta tudo o que eu aprendi até agora, ainda é ali que eu quero chegar ou já quero chegar um bocadinho a outro sítio? É isso. E a resposta, provavelmente, quase de certeza, 99,9% de certeza que vai mudar. Yeah. Vai-se Porque nós adaptando ao mudamos. longo do tempo. Nós mudamos. Inclusive, nós trabalhamos, especialmente pessoas que trabalham em áreas tecnológicas, estão constantemente em mudança. Tu colocares um objetivo a 15 anos é uma loucura, porque tu não sabes o que é que vai acontecer, não é? Quem é que há 5, 10 anos estava a falar de inteligência artificial? Ninguém. Agora hoje estava tudo a falar do Web3, cripto. Yeah. Agora estamos a falar de inteligência artificial. Daqui a nada vamos falar de cripto outra vez. Depois vamos falar de robôs. Depois vamos falar do espaço. Portanto, as coisas estão sempre a mudar e tu tens que te adaptar, tens que pensar, instruir-te, ler, ouvir e com base nisso tomar decisões, não é? É uma visão importante, era o que eu ia dizer para complementar, é que os objetivos raramente são estáticos e hoje em dia, ainda por cima, com todos os inputs que tu vais tendo à medida que vais evoluindo ou vais tendo experiências novas, é quase impossível que o teu objetivo se mantenha muito tempo estático. Mas eu queria te fazer uma pergunta que é, o teu nome é um branding ou é o teu nome real? É o meu Só nome isto. mesmo. É mesmo o teu nome, ok. É. É Mas que, é por uma pergunta acaso, recorrente, sim. olha, nunca tínhamos ouvido ninguém perguntar-te isto, nem no Vital, e já É. ouvimos muitos episódios do Vital. Cá perguntam em off. Yeah. Boas, nós perguntámos em live. Mas queria-te fazer aqui outra pergunta, como é óbvio. Para já foi uma definição importante dos objetivos e nós revisitamos muitas vezes este conceito de objetivo e como é que se pode definir um objetivo. Mas a minha pergunta para ti é, numa fase de vida em que tu estás, em que tens tantos inputs externos, tanta coisa a acontecer diferente na tua vida, como é que tu mantens aqui o foco naquilo que realmente interessa? Ou seja, primeiro definiste o teu objetivo e tens claro, deduzo eu, que seja o principal passo para conseguires manter o foco, mas como é que tu filtras a informação que chega até ti? Como é que funciona este processo todo para seres o Tocha e teres aqui a posição que tens hoje em dia e toda a gente te conhece, não vale a pena voltar a Ok. referir a tua história. Se calhar deixa-me adicionar 2 ou 3 pensamentos sobre isso. O primeiro é, eu tenho 3 filhos e uma das coisas que eu penso muito é qual é que é o futuro deles, não é? Como é que eu lhes crio as condições para eles terem o máximo de possibilidades de fazerem aquilo que realmente eles querem fazer. E o desafio que eu me coloco sempre é, a minha filha mais velha tem 9 anos, ela está a estudar, quando ela tiver 20 anos, ela vai fazer um trabalho que não existe. Yeah. Tal como eu hoje em dia faço um trabalho que, quando eu estava no secundário, não existia. Tal E, e qual. portanto, e hoje existem montes de trabalhos que não existiam na altura. E, portanto, nós estamos a educar as nossas crianças, os nossos filhos, para trabalhos que não existem. Isto é muito interessante porque faz o teu mindset pensar: espera lá, mas se o trabalho não existe, como é que eu educo uma criança para uma coisa que não sei o que é? Ótimo. Ao começares a pensar nisto, percebes, então o que eu tenho que olhar é para os first principles, portanto, princípios básicos daquilo que é a vida e da forma como eu quero olhar para a vida. Não é? Mais do que pensar sobre o trabalho que eu quero fazer, é
quais são os princípios pelos quais eu me vou reger, não é? Um dos meus princípios tem a ver com equity. Tem a ver com nunca ninguém ficou rico com salário. Diogo Mónica disse isto várias vezes, concordamos a 100%. E por isso, nunca ninguém ficou rico com salário. Isso significa que existe algo em equity. O que é que tem a ver com equity? Equity tem a ver com risco. Uma forma de chamar equity das empresas, portanto, equity é teres capital da empresa, não é? Seres sócio da empresa, Uhum. e o que isso representa é risco. Porque a comparação entre um sócio de uma empresa e um empregado é só risco. O empregado não está disposto a correr risco. O empregado diz: eu recebo um salário independentemente da empresa ter sucesso ou não. Se a empresa vende mais, eu recebo um salário. Se a empresa vende menos, eu recebo o mesmo salário. Tal e qual. Sócio não. Se uma empresa está a correr mal, ele é que tem que desembolsar do dinheiro dele. E, portanto, está a correr o risco. Isso significa que quando a empresa correr muito bem, ele é que vai ganhar dinheiro, ele é que vai ter o dinheiro para comprar um Ferrari. Não é? E, portanto, Tal tens e qual. aquela velha do dono da empresa que diz ao empregado: olha, este ano trabalhaste muito bem, se para o ano conseguiste trabalhar tão bem, eu consigo comprar um segundo Ferrari. Não é? E é propositadamente, eu digo isto desta forma mais, talvez agressiva, propositadamente, porque realmente eu acho que nós não pensamos nestes princípios básicos. E quando nós passamos a vida a trabalhar por um salário, não é? Com o objetivo de chegar a algum sítio, mas não pensamos realmente como é que nós podemos chegar lá e quais são os princípios básicos da nossa economia e da forma como a nossa economia está organizada para nós podermos chegar lá, então estamos outra vez a conduzir o carro sem rumo. Yeah. E portanto, uma das coisas que eu faço muito é realmente ouvir muitas pessoas, mas tentar tirar as minhas conclusões e tentar ouvir o máximo de pontos de vista possíveis. Dou-vos um exemplo. Eu agora comecei a ler um livro, pá, comecei ontem à noite, não me lembro do nome, mas basicamente o que o livro fala é de o quão prejudicial a civilização pode ser para nós. Acho que é Uncivilized, uma coisa desse género. E porquê que eu fui ler esse livro? Porque eu sou um grande defensor da evolução tecnológica. Eu estou sempre a falar de tecnologia resolve-nos os problemas, bora para a tecnologia. Porque aquele livro defende uma ideia exatamente contrária, pelo menos do que eu já percebi. Uhum. E realmente eu comecei a ler o livro e pensei: epá, mas eu quero mesmo ler isto. E forcei-me a ler aquilo exatamente porque aquilo tem uma opinião contrária àquilo que eu realmente acredito. E E estou a está dar tudo no prioridade a esse espectro. livro, Yeah. não é? E a mesma coisa acontece quando nós estamos a falar com as pessoas. Muitas vezes nós vamos falar com as pessoas simplesmente para validar as nossas ideias. Tal e E nós qual. temos uma boca e temos dois ouvidos. Mas às vezes parece que temos um ouvido e duas bocas. E Yeah. portanto ouvimos pouco. Uma das grandes vantagens que eu tenho na Olicipo é estar rodeado de founders que estão a criar empresas extraordinárias. E Uhum. todos eles são melhores do que eu nas áreas em que eles estão a trabalhar, não é? Porque eles são especialistas nas áreas que estão a fazer. Eu acho que ter crescido nesse ambiente deu uma humildade de perceber quando eu estou a falar com uma pessoa, de eu ter a certeza que aquela pessoa tem alguma coisa para me ensinar. Yeah. E ser o meu objetivo tentar descobrir o que é que essa coisa é. Porque é-me indiferente se ele acha que eu tenho razão ou não tenho razão. O meu objetivo é crescer e obter o máximo de conhecimento. Portanto, eu só quero fazer perguntas. Eu adoro fazer perguntas e ficar a ouvir. Normalmente, quando não percebo de um tema, eu estou ali só a ouvir e gosto de estar ali a ouvir e a absorver. Isso é Agora, uma, diz, é um- desculpa. Não, não estava a dizer que é uma perspectiva, e não te interrompendo aqui, mas acho que é uma perspectiva brutal, que acho que hoje em dia também é muito o que falta, ou seja, tu teres essa capacidade de, com tanta informação que passa por nós hoje em dia, não ires falar com alguém a querer alguma coisa, mas estás ali para aprender, e acho que tu que referiste agora, estares rodeado de especialistas, e que esses especialistas te podem agregar valor porque são especialistas numa área na qual tu não és. A questão é que tu, bebendo um pouco de todos esses especialistas, crias aqui alguém com uma capacidade que acaba por conseguir participar de uma forma proativa e de uma forma capaz também noutras iniciativas, porque tens aqui este background sólido que acabas por trazer de todos e acho que isso é uma ideia excelente. Aqui entre nós, um dos objetivos do Bitalk era também poder falar com estes especialistas, não é? Quando tu dizes assim: vou falar com o Sam da Kid para pick his brains, não é? Tipo, Uhum. perceber o que é que ele pensa. Para que é que o Sam da Kid vai falar comigo? Ele tem mais que fazer e eu tenho mais que fazer. Nós não temos nada em comum para fazer negócio, não temos nenhum objetivo que possamos encontrar em comum, mas podemos gravar um podcast, não E é? ficou incrível. E E foi, ficou foi- interessante. Ficou interessante porque eu acho que às vezes é interessante porque é autêntico. Estás a ver? A curiosidade é genuína. e Não é foi- com o objetivo de dizer: vá, agora vamos ter que expor as ideias para serem o clickbait, para termos mais views, né? Como o nosso mídia gosta de fazer. Yeah. Não, nós genuinamente temos questões e gostávamos de perceber como é que ele pensa, né? Por e isso é que nós depois também dizemos muitas vezes o que é que nós pensamos. e criaste também uma imagem, e às vezes as concepções das imagens das pessoas são muito fundadas naquilo que nós partilhamos sobre elas ou sobre nós próprios. E o que vocês fizeram ali, que se eu não me engano até gravaram lá naquele campo, um podcast ao Seychelles. ar livre,
Foi mesmo em Chelas, pá, foi incrível e deu uma perspectiva diferente. Se bem que o Sam já tem algumas entrevistas na net que já passam a perspectiva do que ele realmente é. Mas tu criaste ali um ambiente que consegues passar a mensagem não só com a conversa que estão a ter. Todo o environment está ali a passar uma energia positiva. E uma das coisas que eu queria realçar aqui é precisamente isso, que é na comunicação, às vezes tu apanhas mensagens que nem sequer era a mensagem de origem que a pessoa te queria passar. Ou seja, tu tinhas dois ouvidos, uma boca, estás a ouvir, eu posso estar-te a dizer uma coisa e tu, com a tua experiência e com a tua forma de pensar, raciocínio crítico ou pensamento crítico, tu podes apanhar uma mensagem e aprender algo que nem sequer era o meu intuito inicial de te passar. Isso é uma das coisas extraordinárias de falares com pessoas e estás num ambiente e teres criado um ambiente que te permite ter isso todos os dias. Todos os dias estás Exatamente. ali a ser bombardeado com esse tipo de informação. Isso é incrível. Eu gostava só de colocar aqui uma questão e para não te deixar perder esta linha de raciocínio, porque é algo que eu tenho mesmo interesse em questionar, e tu, como investidor e como alguém que tem aqui esse papel, que era de quando partes para uma ideia, quando partes para uma empresa, quando decides investir em algo ou fazer crescer um projeto, acreditas mais na ideia ou nas pessoas que sustentam essa ideia? No nosso caso, nós investimos na fase pré-seed, portanto, investimos na fase inicial das empresas, não há empresa. Yeah, ok. Nós investimos muitas vezes em PowerPoints e, portanto, obviamente as pessoas são o mais importante, né? Boa. Mas mesmo em fases mais à frente, nas fases de Series A, B e C, nas vidas das startups, em que a análise do investimento é mais financeira, mais económica, portanto, olhar para os números, conversão, etc. Uhum. Mesmo assim, a pessoa que está por trás da empresa é super, super, super importante. E mesmo esses VCs, olhando para os Excels e analisando os números, se a pessoa não passar no filtro, também não há investimento. São Concordo. as pessoas é que fazem as empresas. Tal e qual. 100%. Não, e isso vai, porque questionei-te isto agora porquê? Porque isso vai muito em contra ao que tu estavas a falar de também o que é que tens a aprender, e acho que tens essa sensibilidade e não só pela experiência que vais tendo também a conversar com outras pessoas, mas isso era interessante porque às vezes uma pessoa a expor-te uma ideia ou a expor-te esse PowerPoint realmente passa-te aquela segurança, não quer dizer que seja algo dogmático e que vá realmente acontecer ou que vá de realmente correr bem, mas tinha essa curiosidade mesmo por esse Mas ponto. então deixa-me fazer uma ligação com o tema anterior, Claro, que é, claro, força. há aqui um balanço muito interessante sobre o que é que são bons founders. Portanto, um investidor o que é que procura? Um bom founder. É melhor investir num bom founder com uma má ideia do que num mau founder com uma boa ideia. Porque um bom founder com uma má ideia vai encontrar o caminho. É essa a teoria. Mas o que é um bom founder? E um bom founder tem muito a ver com isto que nós estávamos a falar de saber ouvir. Há dois extremos. O primeiro extremo é o founder que chega, faz-te o pitch de uma ideia e tu dizes, então, mas e se fosse assim, um bocadinho ao lado? Diz, não, não, não é nada disso que a gente está a fazer, é assim. E, portanto, não é capaz de ouvir feedback, não é capaz de se adaptar àquilo que está a ouvir. Depois tens o outro extremo, que é o founder que faz o pitch de uma ideia e tu dizes, então, e se fosse assim? Boa ideia, é isso mesmo que a gente vai fazer, agora vamos fazer assim. Isso é o outro extremo, também não é bom. E, portanto, nem é bom tu abandonares a tua visão, nem é bom tu adaptares exatamente aquilo que o investidor diz. Um bom founder é aquele que consegue ouvir e depois consegue tirar as suas conclusões. E as suas conclusões assentam na sua intuição. E é nessa intuição que tu encontras um bom founder. Verdade. Essa intuição é a tal skill que tu não ensinas na escola. Tu podes ensinar na escola como é que se muda uma lâmpada, não é? Por isso é que o eletricista. Vocês conhecem aquela história do gajo que vai a casa arranjar uma televisão e aperta um parafuso, não é? Uhum. Depois diz à pessoa, são 100 euros. E a pessoa, foi que 100 euros para apertar um parafuso? E ele diz, não, é 1 euro por apertar o parafuso, 99 euros por saber qual é o parafuso. Tal e Portanto, qual. este conhecimento específico da indústria, normalmente é muito, muito valioso quando não pode ser ensinado. Yeah. Ser um founder não pode ser ensinado. Ser um investidor não pode ser ensinado. Há determinados trabalhos e determinadas valências que nós temos na nossa sociedade que tu não podes ir a um workshop e aprender. Esses são os mais valiosos. E portanto, quando a minha filha diz, tem que decorar os nomes dos rios de Portugal de norte a sul, eu digo, isso não é valioso. Porque daqui a 20 anos, eu não estou seguro, mas tenho uma intuição muito forte que essa informação vai estar acessível em milésimos de segundo a ti. Não é? E portanto, decorar a informação não se torna uma skill relevante numa sociedade mais avançada tecnologicamente. O que é que se torna relevante? A criatividade, a idiosincrásia de cada indivíduo, o que é que são as tuas valências, o que é aquilo que tu gostas de fazer e que tu és bom, e como é que tu consegues encontrar interseção entre campos, que é isso que eu acho que entra a parte muito interessante, que é, pá, tu podes não ser o melhor jogador de futebol, e podes não ser o melhor malabarista, mas podes ser o melhor jogador de futebol a fazer malabarismo. Yeah.
né? É um exemplo estapafúrdio de propósito, mas a ideia é, Sim, sim. tu ao juntares campos, tu consegues encontrar áreas onde tu podes ser o melhor. E aquilo que tu queres encontrar e aquele objetivo a que tu queres chegar, é tu encontrares aquele campo, tu vais sempre adaptando os campos que queres juntar consoante aquilo que tu sabes fazer e que tu és bom a fazer e que te dá prazer em fazer. Até tu encontrares o teu nicho e tu dizer assim, não há ninguém tão bom como eu a encontrar startups em pré-seed, ouvir os founders, perceber que eles são as pessoas certas e depois conseguir apoiá-los para crescer a empresa. Se não houver ninguém neste nicho, tu tornas-te o melhor no nicho. E a beleza do mundo globalizado é que qualquer nicho, por mais pequeno que seja, é um mercado gigante. E é aí que tu te queres encontrar. E portanto, o eletricista que sabe mudar uma lâmpada está a competir com todos os gajos que foram ao curso dele, Yeah. né? Sabem o que é Tudo que mais me questão. fascina nisto tudo? É nós basearmos algo que é tão exato como encontrar uma empresa ou as empresas em que aquilo é tudo números e tudo somatórios que têm de dar certo no final e basear essa análise numa coisa tão abstrata como a intuição. Isto eu acho que é a magia desta questão das relações humanas e conhecer pessoas, que é precisamente tu acabaste de dizer o que é um bom founder. Tu avalias um bom founder por uma coisa que é abstrata, é algo que não existe, é a intuição. Epá, tenho um feeling. Yeah, mas o que é um feeling? É uma energia. O que é ali que define realmente um bom founder? E isso é super interessante e é o que me fascina mais no meio disto tudo. Mas eu queria te Pronto, e perguntar, repara, é nisso que é isso que te dá o grande leverage para tu depois conseguires fazer coisas extraordinárias. Porque repara, um CEO de uma empresa que está 5% das vezes mais vezes certo, vai ficar com todos os cargos. Porque uma empresa que gera 1 bilhão, não é? Em que 5% de vezes que ele está certo significam milhões de faturação extra para a empresa, ele vai ganhar tudo. Yeah. É essa a lógica. nós tivemos aí um convidado que definiu isto como gut feeling. Estava-me a lembrar agora, aquele gut feeling. No meio de todos esses gut feelings que tu já conseguiste apanhar, qual é que é e que possas dizer o projeto ou os projetos que tu mais gostaste de criar ou de dar vida e que hoje estão relevantes aí no mercado e que tu possas compartilhar com Isso nós? é, isso é como perguntares qual é o meu filho favorito. Eu sabia, por isso é que fiz a pergunta. Não, não consigo responder. Sabes porquê? Porque nós na Licipay também temos a sorte de investir em muitas coisas muito diferentes. Portanto, desde negócios, a startups, a coisas na área do Web3, a Uhum. projetos que nem sequer são com um objetivo financeiro, como por exemplo as aldeias que nós estamos a reconstruir na Serra da Lousã, ou o Bitalk. Portanto, nós temos uma série de projetos com objetivos diferentes. Eu acho que todos eles têm um role, portanto, têm um papel naquilo que é as coisas que nós queremos fazer. E o que é que nós queremos fazer? Nós estamos a viver a nossa vida, portanto, a vantagem que eu acho que nós temos quando olhamos para estas coisas é isto não é um trabalho, isto é tipo é a nossa vida, não é? Portanto, o que é que nós queremos fazer da nossa vida? Epá, era fixe ter uma comunidade de malta a investir em startups, pessoal que não sabe como é que se investe em startups e quer aprender. Bora fazer isso. Não é? É uma coisa que nos dá pica. Quanto é que vamos ganhar com isso? Nada, na verdade até perdemos dinheiro porque dá uma trabalheira do caraças e é preciso pagar coisas e etc, né? Olha, yeah, Mas no fim do dia deitas-te na cama e dizes, epá, estou a fazer cenas que me dão prazer. eu gosto E realmente. portanto, quando tens muitas coisas diversificadas, como nós temos a sorte de ter no Licipay, e podemos investir naquilo que realmente nos interessa e aquilo com que nós nos ligamos, é muito mais fácil tu encontrares beleza em vários projetos, muito diferentes que eles sejam. É muito interessante estar a falar com founders que estão a levantar rondas de milhões de investimento, não é? Para construir o próximo unicórnio. Mas também é super interessante estar a falar com uma empresa que está a fazer a produção do Bitalk, por exemplo, que é uma empresa da nossa comunidade. Não é? Uhum. Como é que nós podemos levar o Bitalk ao próximo? O que é que nós podemos fazer aqui de diferente? Como é que nós podemos posicionar a empresa para perceberem outras empresas que podem fazer podcast, mas nós não queremos fazer só podcast, queremos fazer coisas com mais qualidade. Então, como é? Portanto, há uma beleza em todas elas. Eu diria que é muito interessante nós podermos trazer este know-how de olhar para os negócios como negócio, portanto, um género quase de private equity, mas sempre no início, como nós investimos, e depois trazer esse conhecimento para as startups, que estão a crescer como loucas, e fazer o vice-versa. Trazer o power das startups e a visão das startups e conseguires perguntar a uma empresa que desenvolve software que é tipo, qual é a tua missão? Estás a Yeah. fazer isto porquê? É para receber um salário só? Ok, já recebes. Temos clientes para isso. Qual é o impacto que queres ter? O que é que Yeah. queres fazer?
Bem, não é? isso deve ser um momento daquele boom, em que tu partilhas uma ideia com alguém de uma área diferente da tua e tentam ali encontrar uma sinergia e aquilo começa a fazer sentido na tua cabeça. Pá, nunca pensei nessa visão e agora estás-me a apresentar isso. Eu tenho aqui uma skill que, se calhar complementada, dava para fazer uma coisa ainda melhor. Pá, e é quando tu sentes mesmo aquele boom e realmente era o que tu estavas a falar. Não é só financeiramente, mas é quando tu sentes, pá, estou a cumprir o meu propósito, independentemente de qual seja, estou aqui a contribuir para crescer uma coisa maior. Mas E Tocha, cada eu vez tenho... mais, sabes, esta geração, a nossa geração e a geração a seguir à nossa, o procura é propósito. Nós estamos constantemente a falar nisso. A razão porque estamos constantemente a saltar de empresas, etc. Porque não encontramos propósito, não encontramos tipo, Verdade. ok, estou a fazer o trabalho e recebo um salário, mas para quê? Né? Qual é o ultimate goal? E depois acabamos por ir para a África trabalhar em, não, em voluntariado porque ali há um propósito. E afinal não era pelo dinheiro, né? Nunca Não é, é. quase nunca é, quase nunca é. Pensamos que sim, ou no ramp-up normalmente pensamos, e quando ele faz falta até certo ponto acaba por ser o primeiro ou o objetivo primário, mas depois acabamos por este crescimento perceber isso mesmo. Mas Tocha, eu tenho aqui uma questão que eu tenho que colocar que é, e tu falaste disso, isto ficou aqui na minha cabeça relativamente ainda à formação, referenciaste aqui os teus filhos, a parte dos valores, em incutir esses valores, mas para quem nos ouve e uma pessoa que esteja já aqui numa faixa etária que já passou pela formação normal, como é que se pode hoje em dia, na tua visão, adaptar a esta constante evolução e com tantos inputs que nós temos hoje em dia? Porquê? Porque tu consegues ou tu tens esta preocupação de formar as tuas filhas, paralelamente a terem que decorar os rios, a perceberem as coisas que realmente podem fazer diferença para trabalhos que vão existir novos daqui a 10 anos, mas quem já está no mercado de trabalho, quem já fez o seu percurso académico ou percurso industrial, que tenhas aqui pá, uma, duas, três dicas das pessoas conseguirem então posicionar-se aqui Eu decentemente. acho que podemos começar por isso que tu estavas a dizer, é quem já fez o seu percurso académico. É mudar essa noção. Não há um percurso académico. Há um kickstart inicial para te dar o push para tu começares a entrar no mercado de trabalho e a fazer coisas. Boa. É constante, né? Nunca podes parar, tens de estar constantemente. A palavra-chave é curiosidade. Boa. E a melhor forma de tu te forçares, porque tens que te forçar por vezes, não é? Temos tantas distrações, tantas coisas que é mais fácil sentar no sofá e ver Netflix. A forma de tu te forçares é tu encontrares o que é que eu estou curioso, não é? E seguires essa curiosidade, deixares-te levar pela curiosidade. E quando deixares de estar curioso sobre aquele tema, muda, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, eu tenho uma lógica de leitura de livros completamente anormal. Eu normalmente não começo um livro e acabo o mesmo livro. É raro eu ler um livro do início ao fim. Às vezes são mais curtos e fico mais engaged e até papo o livro todo. Mas normalmente eu tenho vários livros, né? E quando eu vou ler, diz assim, o que é que eu estou curioso? Tipo, o que é que eu sinto? Estás a ver? Os últimos desafios que eu tive na minha vida, epá, estou aqui com uma cena, pá, aquele problema de marketing, pá, esta cena do marketing, deixa-me agarrar neste livro de marketing. E vou ler o livro de marketing. Às vezes começo no sítio onde tinha acabado, às vezes abro simplesmente o livro e vou a meio. E eu acho que essa necessidade que nós às vezes temos do, aí eu vou começar e agora tenho que acabar, eu acho que está na altura de acabarmos com isso porque nós temos tanta informação, Yeah. não é? E às vezes sentimos aquele frete de, ei, mas eu tenho que acabar este livro antes de passar para o próximo. Não, não tens, man. Ninguém Nem te tens que acabar obriga. nem acabar o podcast. Estás a ouvir isto, é uma seca. Te desliga, vai para o próximo. Tens tantos, não Yeah. é? E eu acho que isso resolve-se com tu sentires realmente o que é a tua curiosidade. Pá, fazeres mesmo uma introspeção sobre o que é que eu estou curioso. E às vezes eu estou curioso sobre cenas bué da parvas. Sim. Eu tenho um jogo com a minha mulher que às vezes nós estamos a falar sobre alguma coisa, pá, e imediatamente é tipo, ok, sacar os telemóveis e vamos pesquisar como é que isto funciona. E ficamos ali durante 15, 20, 30 minutos a discutir aquele tema porque estávamos curiosos sobre aquilo. E depois não falamos disso durante os próximos anos. Nunca mais falamos sobre aquele tema. Mas não achas que consegues fazer isso porque também sabes mais ou menos qual é o teu objetivo e como tu referenciaste no início, quando entras no carro sabes para onde é que és ir. Porque é que eu penso daqui, que é, eu começo a ler um livro, mas não sei nada, não tenho nada definido na minha vida em área nenhuma e penso que é naquele livro todo em que vou encontrar a solução e agarro-me a outro e a outro e a outro. Tu como estás com este desapego saudável de,
olha, estou curioso nesta parte, vou aqui beber um bocado. Ok, resolveu aqui o meu problema, não resolveu, vou para o outro. Pergunto isto porquê? Porque é mais normal tu encontrar as pessoas que falem contigo, que realmente fazem força para acabar o livro, do que propriamente pessoas que peguem um bocadinho e se deixem ir como tu. E era para saber aqui a tua visão, ou questionar-te a tua visão, porque é que as pessoas têm tendência a forçar a acabar aquele livro, aquela série, e que já não estão a gostar, ou já não lhe está a acrescentar valor nenhum e mantêm-se naquele ciclo infinito. Pá, tem a ver com provavelmente a nossa educação, né? Tu não podes começar um trabalho e não acabar o trabalho, tu não podes começar uma cadeira e não acabar a cadeira, não podes começar o curso e não acabar o curso. Verdade. Vai sendo incutido desde criança que tu tens que começar uma coisa e tens que acabar, né? E eu percebo isso, porque tem a ver com uma forma. Não podes desistir facilmente. Como nós estávamos há bocado a falar dos empreendedores que têm que saber ouvir e ao mesmo tempo têm que saber conseguir seguir a sua visão, aqui também está um bocado isso. Ou seja, quando eu digo já não estás curioso, abandona logo, é pá, mas tipo, QB. Claro, claro. Por exemplo, com crianças, isso ainda é mais. Tens que ter ainda mais cuidado, porque as crianças rapidamente perdem o foco e querem mudar de coisas. E eu estou muito atento a isso aos meus filhos. Quer dizer, quando a minha filha me faz uma pergunta sobre um tema, ui, abriste a porta de Pandora, eu vou aproveitar aquele tema ao máximo. Até sentir que está boring, ok, next. O que é que estás curiosa a seguir? Mas como ela sabe que sempre que há curiosidade sobre um tema, nós vamos trabalhar esse tema, vamos procurar à net, vamos ver documentários, seja o que for, ela não tem dificuldade em perguntar sobre o tema, porque sabe que eu depois não vou massacrá-la durante 2 semanas até ela saber aquilo de cor e salteado, não é? É um balanço difícil. A resposta a isso é difícil, eu não tenho a resposta. Ninguém tem a resposta. Claro, era só A mais forma é para saber a complexa. tua visão, já. Yeah, a forma como eu olho para a coisa é assim. Agora, eu admito que há aqui um equilíbrio complicado de fazer. Tu não podes estar constantemente a abandonar e a saltar para a próxima. Mas eu tenho a certeza que tu não podes entrar numa coisa e se está a ser uma seca do caraças, é pá, há um limite até onde é que tu podes insistir. E tu sentiste essa mudança na tua vida? Ou seja, imagina, esta clareza, e não vamos pegar aqui no tema, foste construindo e percebendo, etc., mas esta clareza consegues ter aqui, sempre foi intrínseca ao Tocha, ou houve alguma altura na tua vida em que tiveste tipo um gatilho Um e, shift. apá, esquece, isto é assim que funciona, que a partir de agora eu vou realmente ter, ou sempre foi inato teu e foi uma forma de Não, não estar na foi nada. vida? Não Ok. foi nada. Eu acho que foi-se construindo ao longo do tempo. Se tu falasses comigo há 5 anos atrás, eu provavelmente tinha ideias diferentes. E se vais falar comigo daqui a 5 anos, vou ter outras. Isso Né? é que é bom. Há uma coisa interessante que às vezes discuto pelo facto de ter um podcast, e vocês também provavelmente, se calhar, podem-se questionar isso, que é, pá, tu passas horas a falar. Tipo, eu não penso em todas as palavras que digo. Às vezes Claro. digo asneira, né? E portanto, como é que tu lidas com, mas espera lá, tu no episódio Yeah, 62 contradição. disseste isso, e no episódio 174 disseste outra coisa. Pá, mudei de ideias. Não, já não és a mesma pessoa, já Yeah. tiveste experiências diferentes, já tiveste todos os Exato. inputs. Mas isso também é um tema que nós falamos e nós estamos com 50 episódios, sensivelmente, e é um tema que, se calhar, nos primeiros 3 ou 4 episódios nós tínhamos uma visão diferente sobre ler um livro. Tipo, não, começaste um livro, tens que ler o livro até ao fim, estás a ver? E as Exato. coisas vão evoluindo e depois tu vais-te contradizer. E depois nós até já discutimos qual é o ponto em que tu podes até perder a credibilidade. Ou seja, não, então, mas este gajo todos os episódios diz uma cena diferente, então está-me aqui a apresentar uma visão totalmente enviesada, não é real, é É tudo uma questão scriptado. de equilíbrio, meu. Não Yeah. é? Todas estas coisas que nós dizemos, ninguém nos pode levar à letra. Dizer, ok, então agora não vou acabar nenhum livro, vou estar sempre a saltar. Agora não vou fazer nenhum projeto, Claro, vou estar yeah. sempre a saltar. Vou estar sempre a mudar de ideias. Bem, é uma questão de equilíbrio. A questão é que tens que estar à vontade para poderes mudar de ideias quando tens informação nova. Especialmente quando estás a gravar podcast e estás constantemente a falar com pessoas diferentes e elas estão-te a dar as ideias que elas realmente acreditam. Epá, é óbvio que tu vais estar constantemente a mudar, não é? Claro, e E às vais. vezes eu fico vidrado em determinadas ideias. Não Por é? acaso, o episódio com o Fred Antunes, ele explicou-nos uma atitude camaleónica que ele usa que funciona muito bem aqui, que é adaptar-te à cor do ambiente onde estás. Não estou a dizer mudar de ideias sempre que tu mudas de ambiente, mas tentares adaptar as ideias à realidade onde estás. É claro que a ideia, por exemplo, que nós estamos aqui a ter contigo, provavelmente com outro tipo de convidado, vai ser diferente ou ligeiramente diferente, mas o objetivo é tirarmos lições daqui e acho que é o mais importante, é não levar à letra, mas lá está, fazer aquilo que falámos ainda há bocado. Tu passas-me uma mensagem e eu até posso tirar uma coisa completamente diferente da tua ideia inicial. O Mas isso importa que tu é. estás a dizer é verdade em tudo, repara, até nas relações, às vezes nós temos aquela conversa, tu tens que ser tu próprio. QB, Yeah. dependendo do sítio onde tu estás, a pessoa com quem estás a falar, a envolvência, o passado dele, o teu passado, tudo isso, tu tens que te adaptar. Isso chama-se empatia, chama-se ser humano,
não é? Nós não somos robôs. E, portanto, é normal que tu te adaptes e adaptes o teu discurso, não é? E quando, por exemplo, eu estou a ouvir no Bitalk alguém que está a dizer uma ideia completamente contrária àquilo que eu acho, não é? A minha reação não vai ser logo de ataque. Voltando à curiosidade, mas porquê que tu pensas isso? Yeah. Mas não será assim, mas não será assado, porquê que é isto, não é? E às vezes as pessoas fazem-te mudar de ideias no final, pensei, pá, realmente não tenho contra-argumento, portanto provavelmente tu deves estar certo. Ou ainda não pensei o suficiente sobre o assunto. Não dediquei horas. Porque às vezes é isso, mas eu acho que isso também é um potencial que há pessoas que não o percebem, não o utilizam. Esta sinergia, esta empatia, esta forma de win-win que tu acabas por ter se te souberes adaptar ou souberes. Quando eu digo adaptar, não é dar amenos a tudo o que a outra pessoa está a dizer, mas consegues extrair muito mais se te adaptares e não seja rígido. Ou seja, aquele pessoal que é totalmente rígido, é assim, seja em que ambiente for e de que maneira esteja, funciona sempre da mesma maneira. E eu acho que isso é uma das partes que fazem parte da fórmula do sucesso também. Ou seja, tu sabes te adaptar. Claro que mantendo a tua matriz de valores, mantendo as Não tuas deixaste de ter crenças, quem és. mas também aprenderes. Só que dá trabalho e dói. E eu acho que isso que tu começaste a falar logo no início do livro que estás a ler agora, nem todas as pessoas dispõem a face para poder levar a bufetada nesse sentido, que é, eu acredito naquilo e vou ler um livro que vai totalmente em contra aquilo que eu acredito. Mas como tu disseste bem, às vezes fazemos uma forcinha para a coisa avançar e depois até, se calhar, melhoramos a nossa ideia. E eu acho que isso mas é tal coisa, mas isso também requer aqui alguma maturidade intelectual para chegares a esse nível de quereres Não mudar. sei se é intelectual, eu acho que é uma questão de awareness, de tu estares aware, não é? De te perceberes onde é que tu estás e onde é que tu te posicionas. Eu, por acaso, agora estavas a falar e eu estava a pensar sobre isso. Eu tenho uma atração muito grande quando vejo alguém a dizer uma coisa contrária àquilo que eu penso. A primeira coisa que eu quero é abrir aquilo, Yeah. o que é interessante. Os livros são mais fáceis de encontrar pontos contrários, portanto, procurar pessoas que tu respeites ou que tu reconheças que têm algum valor ou que tu, por alguma razão, achas que a opinião deles interessa. E eles falarem de um livro que é contra aquilo que tu queres, às vezes é mais fácil encontrar o livro por causa dos algoritmos das nossas redes digitais. Yeah. É aí que eu queria chegar. Ou seja, no LinkedIn, no Twitter, etc., as pessoas que eu tenho é um bocado a minha bolha. E portanto eu acabo por ver muito a minha opinião. É difícil tu conseguires mexer o algoritmo para teres muitas opiniões contrárias à tua. Porque Adversidade. intrinsecamente a forma como tu vais interagir com o conteúdo vai dizer ao algoritmo que aquele é que é bom e novamente Já vem-te uma está boa. tão fine tanto que vai dar aquilo que realmente tu Yeah. já achas, né? Yeah. Então às vezes é mais fácil comprares um livro e leres o livro. Não há nenhum algoritmo a chatear-te aí. Mas mesmo assim, encontrar esses livros é um desafio, né? Yeah. O truque que eu tenho é, portanto, como eu tenho aquela lógica de não ler os livros do início ao fim, tenho o privilégio incrível de poder comprar livros a toda a hora, né? Portanto, eu Muito tenho um bem. grupo no WhatsApp, no meu telemóvel, só quando alguém fala de um livro, a primeira coisa eu vou lá e escrevo. E depois, de vez em quando, semana ou mês a mês, vou à internet e vem, deixa lá ver aqui a lista. Pim, 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 vai tudo. Tasha, tens de criar uma página no Notion para esses livros. Conheces o Notion? Não. Não é uma má ideia, por acaso. Tens de criar. Eu, por acaso fiz um E método partilhar bem até. porreiro. Yeah. Fiz um método bem porreiro e agora vou partilhar só porque acho que tocaste num ponto interessante. Imagina, criei um conceito que vi alguém no YouTube e adaptei aquilo. Chama-se Digital Garden. Sempre que vejo uma coisa qualquer que me interesse, eu dividi uma database do Notion em vários, por exemplo, software, livros, posts de LinkedIn, Twitter e vou dando drop para lá. Fim de semana classifico aquilo com as labels tipo software, isto é livro, isto é não sei o quê, e depois em cada tab tem livro lido para ler, não sei o quê. E classifiquei assim a informação, ou seja, porque nós estamos sempre a É. levar com tanta info interessante que criei um Digital O meu Garden para dar desafio é drop. como meteres, como é que tu metes. É, metes tudo, ou seja, tu tens aquilo que dá para usares uma app no telemóvel ou então no PC. Chegas Pois, lá, tem tens que abrir uma tipo. app, Diz? Sim. tem que abrir Yeah. uma aplicação. Como abres o WhatsApp? Mas o WhatsApp é aquela cena onde eu passo a minha vida no WhatsApp, estás Yeah. a ver? Pois, aí também percebo. Já é quase um hábito de utilização e É. mais rapidamente Mas consegues eu digitar. já usei muitas aplicações e hoje, ao dia de hoje, a forma como eu organizo é em grupos do WhatsApp. Eu tenho pá, aí uns 30 grupos, cara, estou a exagerar, em que só estou eu. Sim, 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 são áreas diferentes, né? Mas Aliás, a acaba por minha ser a mulher mesma sabe. coisa. Tu, para criares um grupo no WhatsApp só contigo, pelo menos da forma como eu sei, tu tens que convidar alguém depois quicar essa pessoa. E tirar a Estou sempre a pessoa. convidar a minha mulher e a quicá-la, estás a ver? E ela diz, Yeah. pô, mas quantos grupos é que tu precisas? Então eu tenho um para livros, tenho um para coisas para ouvir, estás a Yeah. ver? Tenho Tens uma, que. uma nomenclatura
que se eu puser essa nomenclatura, aparecem logo os grupos sobre determinadas coisas. Tenho Yeah, ideias yeah, para yeah. empresas onde nós somos investidores ou que nós estamos a trabalhar, Pá, mas ideias isso para o ficava Bitalk. incrível num template Notion, Tocha. Isso O ficava problema é que mesmo dá, o incrível trabalho com de abrir a app. uma integração do WhatsApp a mandar-te para a base de dados do Notion e tu tinhas ali tudo consolidado. Isso ficava top, ficava mesmo Yeah. fixe. E não é difícil, imagina, há um software bem bacana que é o Make.com, não sei se conheces, que é uma Sim, espécie sim. de Zapier. Pá, eu espero é que nos patrocinem este podcast, que eu estou só aqui a falar de ferramentas. O E aquilo Make e integras o aquilo Zapier. com... Yeah. Integras aquilo com drag and drop. Chegas lá, dás drop, integras num grupo de WhatsApp. Por acaso, olha, vou testar e depois Mas digo tem como é que. API para o WhatsApp? Tem, acho que sim, acho que sim. Aquilo dá Ok. para mandares. Eu estou agora a testar para outro projeto e acho que aquilo dá para mandares SMS no WhatsApp, files. Acho que aquilo é fixe nesse sentido. Eu Tens uso bué no autenticação. code. Eu uso bué no code e automações e Yeah, etc. yeah, Acho isso, yeah, yeah. obviamente, Isso. espetacular. Epá, mas às vezes quando estou on the go, estou a conduzir, ouço muita coisa a conduzir. Metes, Pá, yeah. sinto que o WhatsApp é aquela base. Muitas vezes até mando cenas de áudio. Depois Também. para depois ouvires e ficar lá. Yeah, yeah, Ou yeah. então Não, num é call. uma. É uma metodologia. Epá, e é o que dá mais jeito. Mas virando Claro. agora aqui a linha, o que conselhos é que o Tocha dava ao Tocha de 18 anos, 20 anos? Ou seja, um conselho, não é vários, ou que vais dar podias dar aos teus filhos agora que se eles estivessem a iniciar aqui a jornada profissional, académica, seja o que for. Um conselho que achas que tinha dado jeito se tu tivesses sabido nessa altura. Eu acho que tem a ver com esta questão da curiosidade. Porque, eu vou dizer porquê. Porque não é, não é óbvio. Se diz a maior parte das pessoas que é, estás curioso sobre um tema, trabalha nesse tema. Estás curioso sobre outro, muda. Isto não é muito bem aceito na nossa sociedade. É tu és levado a seres educado da forma de, pá, leva as coisas do início ao fim. Acaba primeiro isso e depois vais para o próximo. Epá, mas é que já não me apetece fazer isto. Isto é um bocadinho controverso. Eu também não estou 100% seguro se eu posso defender isto até ao extremo, não é? Mas eu acho que esse seria a coisa, é pelo menos é o que eu tento incutir aos meus filhos. É tipo, curiosidade. Tens curiosidade sobre um tema, vai pesquisar sobre o tema, aprende sobre o tema. E quando mudares o teu tema, não faz mal. Tens curiosidade sobre outra coisa, mudas. O objetivo é o quê? O objetivo é descobrir onde é que tu consegues fazer a interseção das várias coisas, das coisas que tu realmente gostas. É isso Porque mesmo. aí é que tu vais deixar de trabalhar. O objetivo é deixar de trabalhar. Ou Ikigai, né? Exato. Mas o objetivo mesmo é deixar de trabalhar. Yeah. No Porque nós fundo, usamos a palavra trabalho como uma palavra pejorativa. Ah, eu vou trabalhar. Aí é segunda-feira. Yes, é sexta-feira. yeah. Né? E eu, pá, felizmente, acho que já consegui chegar a uma fase da minha vida em que consigo olhar para os projetos como projetos e não como trabalho, não é? Uhum. E por isso, se fazer uma coisa ao sábado ou ao domingo, pá, se está a interromper o meu projeto, por exemplo, de família, está mal. Portanto, os projetos também têm prioridades. Tem uma Ah, timeline. mas se as crianças estão a dormir e pá, há aquela cena que eu queria trabalhar para o Bitoque, etc., e eu vou-me sentar e trabalhar ali durante 30, 40 minutos, eu não vejo como trabalho. Estás a Yeah. ver? É um projeto. Vou estar a fazer o quê? A ver um filme na Netflix. Yeah. É isso? Aquilo até é uma healing phase, tipo, estás ali a ganhar energia. Por exemplo, nós gravámos aqui há pouco tempo um livecast, foi o primeiro que fizemos, em que estávamos só a falar os dois. Nós terminámos aquilo, que foi tipo uma hora, nós terminámos aquilo e parece que terminámos com mais energia do que tínhamos Yeah. começado. É Yeah. claro que aquilo para nós não foi trabalho, foi um momento de reflexão, não sei, tipo, ali algo que te dá prazer, como se estivesses a jogar um jogo, estava-te ali a dar dopamina, estás a ver? Eu acho que Exato. é muito por aí. Qual é que foi o conselho que te marcou mais que já te deram? Ou o conselho, ou uma ideia que te marcou mais do Bitalk? Alguém que partilhou contigo uma ideia e tu Do pensaste, Bitoque. Estava a isto. pensar na Ou de vida. outra coisa, Do Bitalk ou de outra coisa que queiras um partilhar? Deste do conselho. Bitalk porque achei que pudesse ser um dos sítios onde tens Olha, mais coisas o a meu pai aprender. uma vez disse-me uma coisa, não sei que idade é que eu tinha. Pá, mas estava. Cara, foi antes de ir para o secundário. Acho que foi quando vais para o secundário tens que escolher aquilo se vais para ciências ou para Uhum, letras ou não sei o quê. E ele disse uma coisa que foi: seja qual for a decisão que tu tomares, deves tomar uma decisão que te abra portas e não que te feche portas. E eu recorrentemente na minha vida às vezes volto a esta ideia. E a ideia é tu tomares uma decisão para ti que não te limite, ok? Que te permita manter mais oportunidades em aberto. E depois pensando um bocado sobre isto, isto advém da mesma questão de tu estares à procura daquilo que tu realmente gostas. Se tomas uma decisão na tua vida que te limita altamente, por exemplo, te dou um exemplo de uma decisão. Vais comprar uma casa. Tens 20 anos, tens 21 anos e decides, agora tenho aqui a minha namorada, vamos comprar uma casa.
e compras uma casa em Campo de Ourique. Já estás limitado, mano. Yeah. Para que é que tu foste comprar uma Para casa? 40 anos, estás limitado a 40 anos. Certo, vais buscar um empréstimo para pagar aquilo, estás preso àquilo, para que é que tu precisas de uma casa? Ah, não, mas a gente quer viver juntos e não faz sentido estar a pagar uma renda quando eu posso estar a pagar ao banco. Mas estás a fechar portas. Porque a Yeah. partir desse momento tens que pagar aquele crédito, ou tens que resolver o problema, tens que vender a casa, seja o que for, estás a fechar portas. Então, se olhares para isto em várias coisas na tua vida, é pensar assim, mas esta decisão abre-me mais portas no futuro ou fecha-me mais portas? Yeah. E se fecha portas, não o deves fazer. E acho que isso foi uma coisa que o meu pai me disse de uma forma, muito, muito cedo na minha vida. E chamou-me a atenção porque foi uma coisa que me lembrei logo. E é uma coisa que eu de vez em quando volto a isso. E acho que é poderoso, se tu realmente pensares sobre o assunto. Acho que é uma maneira diferenciadora ou seja, mais uma vez, tens um modelo de pensamento, é quase um if. Se fecha portas, não faz sentido na minha vida. Propósito, lá está. Sim, ou até não sendo um if, que é algo muito taxativo, ser aqui quase um nível de pertença, que é, se estiveres ali entre 60-40 ou 70-30, mesmo que te abra algumas e feche outras, pelo menos que te abra mais portas do que aquelas que te fecha, porque acho que isso é uma dificuldade grande na vida, também olharmos para as coisas binárias de ou é ou não é, e acho que com essa idade até que tentamos tomar as melhores decisões com as ferramentas que temos, eu acho que esta é realmente uma frase que impacta e que se calhar na altura não te fazia tanto sentido como te faz agora, apesar de ter ido fazer sentido ao longo do tempo, mas realmente é uma frase profunda, porque nós, quando tomamos uma decisão, seja mudar de trabalho, seja mudar alguma coisa, criar alguma coisa, hum, acho que isso também se vai encaixar àquilo que tu falaste há pouco. Isto, eu estou a falar e a pensar aqui muito ao mesmo tempo, mas tu encontrares onde é que tu pertences com todas as especialidades, encontrares o teu nicho, também vai um bocado para aí, que é portas é que eu consigo abrir em todas as decisões que eu vou tomando, que também me vão gerando portas que acabam por se intersetar umas com as outras e eu vou conseguindo colocar-me no meu nicho. Eu acho que, consolidando aqui as duas coisas, eu acho que isso realmente é algo Consolidando ainda mais essa ideia, desenvolvendo, tu vais abrindo portas e tu queres encontrar corredores onde as portas que tu abres são portas que são importantes para ti e cada vez menos nesses corredores há cada vez menos pessoas. Yeah. Grande cena. É verdade, é verdade. Até o dia em que tu abres uma porta e nesse corredor tens mais 10 portas e tipo, não há ninguém. Yeah. E tu Estás no percebes teu que nicho. estás no teu nicho, estás no teu Ixi, tipo grande cena. maximum Yeah. cena. Yeah. Grande cena. Pá, já dizia o Steve Jobs, é o connecting dots, não é? Quando já chegas ao novo corredor, já percebes, ok, eu abri esta porta por alguma razão, foi para chegar até aqui, e começas a ligar todos os pontos do caminho até chegares à porta final. Mas Eu- isto está. E agora vamos chatear aqui o Tocha, que eu sei que ele gosta destes temas também, que é, e aqui relativamente à parte de que tu falaste dos algoritmos bem definidinhos, aqui a dar-nos o fine tune para nos propor coisas, não achas que isso até certo ponto as pessoas fazem pensar que já está tudo ocupado em termos de nichos? Porquê? Porque nós estamos dentro da bolha a ver aqueles nichos onde nós achamos que deveríamos querer estar ou que deveríamos estar e só estamos a ver uma coisa muito fruto de algoritmos bem desenvolvidos aqui para nos apresentarem mais ou menos sempre as mesmas coisas. Percebo o que tu estás a dizer, mas eventualmente tu tens que encontrar um nicho onde tu sentes que, sim, eu tenho esta bolha toda à minha volta, mas ninguém está a abordar exatamente da mesma forma como que eu, né? Não, não, mas Ainda estás a meio caminho. é isso, mas o que eu questiono isso é quando tu tens esse pensamento crítico que consegues percebê-lo. Se tu estiveres passivo o suficiente para estar sempre a ver a mesma coisa, será que consegues ver esse? Não sei se Não me fiz consegues. aqui a Não entender. consegues, por isso é que precisas ter o awareness de perceber onde é que está o teu contexto. Por Yeah. exemplo, eu vi uma situação muito engraçada na altura quando saiu o ChatGPT, mesmo no início, nos primeiros meses. Ao fim de 3 4 meses, as pessoas à minha volta vão dizer assim: Man, toda a gente está a usar ChatGPT. Yeah, mentira. E não Isso aí está, também me aconteceu, isso também me aconteceu. não é? E tu sentes: Espera aí, toda a gente está a usar. Eu acho que o mundo todo deve estar a usar ChatGPT. E de repente paras uma pessoa na rua e dizes: Sabe o que é o ChatGPT? Faz a Não. mínima ideia. Yeah. Sabe Vais GT. perguntar à tua tia: Já viste o ChatGPT? Não. Isso é o quê? Não. Yeah. Mas mesmo Era isso mesmo. colegas, Yeah, isso yeah. aconteceu-me. Isso aconteceu-me porque no meu nicho toda a gente era tecnológica, nicho de empresa, amigos mais próximos, toda a gente trabalhava na área de tecnologia, toda a gente usava ou para código, ou para design, ou para N coisas. Chegas a um nicho, mais onde o pessoal ainda é mais focado numa área de engenharia civil ou mecânica ou assim, e quase ninguém está a usar. Yeah. E ficava do género. Mas será que isto é só para malta da programação que se usa o ChatGPT? Yeah, Mas yeah. eu É disse bem que. difícil ter esse awareness. Hoje eu não consigo pensar, peraí, na altura que eu achava que toda a gente estava a usar, não é? Qual era a percentagem de pessoas que realmente estava a usar? Não consegues perceber isso porque Yeah. estás Não. fechado na tua bolha. Estás biased, Yeah. estás ali enviesado de uma maneira que, lá está, todos os inputs que chegam até ti
são relacionados com isso, e acho que é a maneira mais perigosa de ficares Mas isolado. eu acho que é interessante pensarmos nessa questão dos algoritmos quando tu pensas, portanto, toda aquela questão que nós estamos a dizer, tu tens que te questionar e tens que procurar opiniões contrárias àquilo que tu acreditas para tu poderes crescer. A verdade é que os algoritmos não funcionam assim. E a razão porque eles não funcionam assim não é porque os mauzões que estão a fazer os algoritmos decidiram que eram assim que eles iam manipular as pessoas. É porque, estudo após estudo, as pessoas fazem mais engagement com aquelas coisas com que concordam. E, portanto, os Claro. algoritmos são só uma reflexão da forma como o ser humano se comporta. E, portanto, tendo noção disso, tu tens que perceber que se tu queres procurar ideias contrárias à tua, tu tens que te forçar. Tens que criar mecanismos na tua vida que te permitam forçar. Quando eu criei o Bitalk, foi um mecanismo na vida que eu criei para me obrigar a forçar a chamar outras pessoas, não é? E cada vez mais nós temos forçado isso. Por exemplo, nós agora no Bitalk procuramos sempre em vez de ser as pessoas, é temáticas. Diz assim, economia do mar, temática. Yeah. Procuramos a pessoa. Mais do que ser, é pá, senão acaba a ser só empreendedores e businessmen. E portanto, nós queremos alargar o leque. Então temos que forçar coisas para conseguirmos encontrar estas coisas que não são aquelas com que nós concordamos. E se nós não forçarmos, vamos acabar no algoritmo. Yeah. É inevitável, é a nossa essência. Nós juntamos as pessoas com quem nos ligamos. Ligamos a pessoas que têm ideias semelhantes a nós. É É esse o sentimento de tribo, não é? Pertenceres, tu Yeah. pertences à tribo, isso já é ancestral. E sentes ali, e o que estavas a dizer em relação aos algoritmos é quase, isto vai ser um bocado agressivo, mas é como treinar os cães, é o reforço positivo. Ou seja, se tu tens ali alguma coisa que reforça a tua ideia positivamente, Yeah. tu vais ter o drop da dopamina e vais continuar a consumir. Um, Nas questões que vais Muito tendo, bem. não só no Bitalk, mas em todas as outras, achas que de algum certo, de alguma forma consegues ter quase clusters de tipo de pensamentos? O que é que eu quero? Ou seja, tu entrevistas e falas tanto nas empresas como no Bitalk, em várias coisas, de pessoas de diferentes espectros políticos, diferentes crenças, diferentes áreas de atuação, diferentes coisas, mas mesmo dentro dessas áreas, tu identificas mais ou menos alguns clusters ou nem por isso, ou é mesmo totalmente random as pessoas com quem vais apanhando? Pergunto isto Às- porquê? Porque nós aqui também, ou seja, a desconstruir a fórmula do sucesso, acabamos por, como o Romano referiu em 40 e tal episódios, haver sempre uma linha ténue que acaba por estar presente. E era, a minha curiosidade era nesse sentido. é muito difícil tu fazeres isso quando estás a atuar numa área na qual tu não conheces nada, Não tens não é? preferido. Por exemplo, começámos a pensar em escalada, montanhismo, esse tipo de coisas. Pá, o João Garcia veio à cabeça, porque, pá, no meu tempo o João Garcia era o gajo que foi ao Everest, Claro, era do número caralho, um, portanto número fez um. todo o sentido de chamar o João Garcia. Agora, quando vais para determinadas áreas onde não dominamos nada, pá, é difícil tu saberes exatamente quem é que era a pessoa certa. Até porque nestas questões dos podcasts tens um desafio adicional, que é, às vezes a pessoa certa é a pessoa errada. Ou seja, a pessoa que é a pessoa que tem mais conhecimento naquela área e que parece que é a pessoa que é mais opinion leader, etc., não é a melhor pessoa para um podcast. Porque nestes podcasts é preciso tu conseguires facilmente divagares e saíres da tua linha de conforto. E às vezes é muito difícil tirar a lenga-lenga, meu. É scripted, já vão com script e o script é aquele de início ao E não fim. passam a mensagem ou seja, eles sabem, mas não sabem como passar a mensagem. Acho que é o pior É o uma problema. lenga-lenga, percebes? Não? E depois tu começas a tentar questionar, a pensar, pá, pensa sobre isto, não é? Eu gosto de pensar, eu quero fazer as pessoas pensar. Então é muito difícil, tu às vezes não conheces a pessoa, não conheces a área. Então, Como é que sabes se esta pessoa vai ser um bom convidado ou não? Às vezes é preciso arriscar. Transpondo isso para o mundo dos negócios numa empresa, lá está, eu classificava isso em dois perfis, especialista e generalista. Especialista, alguém que sabe muito do tema e consegue dar-te um output relacionado àquele tema. Generalista, alguém que serve para aglomerar os especialistas. E acho que o que tu precisas num podcast é um generalista de determinada área. Ou seja, alguém que tem um pensamento, pode não ser tão profundo quanto o de um especialista, mas que consiga passar a mensagem de uma forma verídica, mas interessante. Ou seja, Acho que é uma boa análise. cativo e numa empresa tu não podes ter só CR7s de determinada área, porque senão não vai haver ali ninguém que seja a fita cola entre eles. tens de trazer o CR7 ao Bitol. Estamos a trabalhar Olha, nisso. Boa, boa, boa. nós, Eu vi um nós, podcast dele que ele investiu agora na wearable O Loop. de motorização e ele foi lá e realmente ele falou da fórmula de sucesso indiretamente, que ele até disse ao host que a fórmula de sucesso é esta, faz igual. E acabou por ser engraçado mesmo nessa parte de disciplina e todas essas partes que têm associadas, mas acho que é um bom, também é Acho que algo, há de vir, há de vir. É uma questão só de coordenarmos agendas e tudo. Agora, claro. pá, está lá longe.
Claro, mas. É o fuso horário. O fuso horário é que estraga todo aqui É depois este. de ganharmos o euro. E isso mesmo. Então, e futuro, Tocha? O que é que anseias para o futuro? Com todos No estes futuro, projetos? Pode ser nível pessoal, Sim. empresarial, qualquer área. Queres partilhar? hum, eu coloquei um objetivo, tanto a mim como à equipa, que é como é que nós conseguimos ter equity em 1000 empresas. Um grande objetivo. Yeah. O objetivo das 1000 tem uma lógica, que é, pá, nós já temos à volta de 60, um pouco mais que 60. Pá, e se colocares o objetivo de 100 parece fazível. E a questão é, se é fazível, vamos fazer mais do mesmo. E portanto, já agora, numa forma de colocar objetivos, a forma como eu pensei sobre o assunto é, ok, então posso pôr 200, mas parece-me fazível na mesma. Yeah. Então, bora pôr 1000. 1000 já não é assim tão simples. Portanto, temos 60, estamos a falar se calhar 10 anos, 15 anos, para chegar às 60, 70. Quanto é que vais precisar para chegar aos 1000? Não é? Não tens 200 anos, não tens cento e Yeah. cinquenta anos. E portanto, isso significa que tu tens de pensar no problema de uma forma diferente. Depois de algumas discussões, eu até já me arrependi um bocado e acho que devia ter metido o objetivo mais alto, 10.000. Porque mesmo as 1000, às vezes as pessoas pensam que parece que está muito perto, por ser um número muito perto. Mas qual é o objetivo disto? O objetivo é repensar a forma, como nós podemos fazer empresas ou como podemos apoiar pessoas que fazem empresas. E acho que provavelmente, quando tu olhas para 1000, tu dizes, eu não vou fazer 1000 empresas. Ok, então está logo descartado eu criar 1000 empresas, né? Então se calhar eu vou ter que apoiar 1000 empresas. E quando eu digo ter equity, o objetivo de ter equity não é. O objetivo de ter equity é alinhar os incentivos. É dizer que eu vou ter sucesso, eu vou fazer um investimento, por exemplo, e eu vou ter sucesso se a empresa tiver sucesso. E se não tiver sucesso, eu vou perder o meu investimento. Portanto, não correr a lógica de salário, não é? E portanto, não faz sentido, por exemplo, fazer empréstimos. Até porque o empréstimo a uma empresa que está a começar é o mesmo que arriscar a investir na empresa. Portanto, é um bocado estúpido. E portanto, este é um objetivo que nós colocamos, e temos estado a pensar como é que podemos fazer isto. É um objetivo que eu tenho. Portanto, é uma forma de olhar para a vida e pensar sobre isso. Tirando esse, só fui tentar buscar um objetivo que fosse mesmo concreto de explicar. Uhum. Antes de passarmos ao Ah, próximo, deixa-me só perguntar-te uma coisa. Como é que tu, para atingir esse objetivo, o divides em comportamentos? Ou seja, o que é que tu, para chegares a 1000 empresas, como tu disseste, nos últimos 10 anos tu tens 60, nos últimos 15. Portanto, daqui para a frente tem que ser exponencial. Não podes fazer o que fizeste até agora, mas vais ter que fazer algo que te potencie os resultados que tu estás a ter. Tipo, dá-me 2 ou 3 comportamentos que tu achas que são os comportamentos que te vão ser o leverage, tipo, vão multiplicar a tua ação para conseguires chegar a esse objetivo. Para isso já estou quase a dar a resposta, ainda não tenho a resposta. Ok? Estamos a trabalhar na resposta. Ok, Uma delas ok. tem a ver com curiosidade e tem a ver com abarcar outras áreas, porque isto não é lógico, não é? Não é fácil. Yep. As 1000 empresas para quê? Como é que vais suportar 1000 empresas? Esquece o encontrá-las e investi-las e suportar. Não é? Não Yep. é só mandar para lá o dinheiro. Eu posso ir a uma plataforma qualquer de crowdfunding, agarrar em 1000 euros e meter 1 euro em 1000 empresas. Sim, sim. Yeah. Não é esse o objetivo. Portanto, o objetivo é realmente conseguir suportar as empresas de alguma forma. Necessariamente, há aqui dois leverages que temos que usar, que é capital e tecnologia. Portanto, como é que fazemos um leverage capital? Não vamos estar a investir 1 euro em cada empresa, isso não traz valor a nenhum empreendedor. E como é que fazemos um leverage com a tecnologia para podermos encontrar, investir, apoiar, seja o que for. O leverage que eu quero usar menos é o das pessoas. Portanto, há três, não é? Essencialmente há trabalho, recursos humanos, há capital e há tecnologia. Recursos humanos não queremos. O objetivo não é aumentar as pessoas, porque uma das formas de investir em 1000 empresas é contratar as 1000 pessoas e dizer, né? Cada um Encontra uma deixar um. empresa cada um. Já está. Yeah. Sim, mas Né? isso tira a parte da eficiência, não é? Exato. E portanto, retirando esse leverage dos recursos humanos, é como é que fazemos leverage a capital e a tecnologia para conseguirmos atingir esse objetivo. Ok? Sendo que o objetivo ultimate mais bonito tem a ver com criação de riqueza. Lá está, como falámos, nunca ninguém ficou rico com salário. Eu acredito que a nossa economia está a mudar, está a fazer um shift para onde nós vamos conseguir criar mais riqueza. Portanto, se vocês forem analisar o número de empresas que existem no mundo, cada vez há mais empresas. Né? Uhum. E, por exemplo, com o boom da AI, o que é que toda a gente diz? Epá, empresas que antes eram preciso 20 pessoas, agora vão ser preciso 5 ou 8 ou 10. E aquele conceito de solopreneur, não é? Malta, só uma pessoa a fazer entrega Indie de 10. hackers, empresas de bootstrapping. Yeah. Portanto, existe Uhum. uma panóplia de novos tipos de empresas no mercado, não é? E são pessoas que têm necessidades diferentes e precisam de uma ajuda diferente.
não é? Existe um shift na forma como a nossa economia funciona em termos dos alinhamentos de incentivos. Um exemplo simples. Nós hoje em dia temos stock options e agora vimos o exemplo, por exemplo, na Sword Health, né, em Uhum. que 100 empregados iniciais da empresa tinham parte da empresa, tinham equity, que é isso que é stock options, tinham equity da empresa e fizeram um grande cash in. Em média, acho que cada um levou meio milhão para casa. Yeah. Isso é espetacular, meu. Isso é Nós não incrível. tínhamos. Hã? Isso é incrível. É incrível. Nós não tínhamos este conceito há 20 ou 30 anos atrás na nossa economia. É impensável, Quando nós yeah. tínhamos as fábricas na Revolução Industrial, tipo, tu ias lá apertar parafusos, ponto final. E como dizia o Karl Marx, quem ficava com a mais-valia era o patrão, não é? E hoje em dia nós estamos a criar empresas com estruturas completamente diferentes. Founders, que são donos da empresa, mas não têm capital, não é? Eles trazem trabalho, trazem ideias, trazem inspiração. Investidores que têm capital e comem uma parte da empresa. Empregados que recebem o salário, mas mesmo assim correm parte do risco da empresa. Advisors que só por estarem a fazer advising que recebem parte da empresa. E portanto, na minha lógica, o que vai acontecer é nós vamos cada vez continuar a partir mais a economia em empresas cada vez mais pequenas, porque as pessoas querem viver melhor. E Yeah. quando tu és muito bom, não é? Tu consegues negociar as melhores condições. E portanto, se tu podes contratar um gajo top de marketing que diz eu vou trabalhar contigo, epá, mas eu quero equity, não é? Eu quero uma parte da empresa, eu quero uma parte do risco, eu quero correr o risco. Porque se eu correr o risco, eu vou me sentir completamente diferente em relação a trabalhar nesta empresa, nos objetivos que tem, porque eu sei que se houver um upside eu também vou ganhar com isso. Não é? Não é quando tu vais a uma agência de marketing que te faz um website e dizem, faz-me um website para quê? Pá, para converter clientes. Quer dizer, são 10 mil euros. Tu pagas os 10 mil euros, o trabalho para eles está feito. Yeah. Qual é a diferença se tu vais converter clientes ou não? É igual, eles vão receber 10 mil euros na mesma. Eu prefiro dizer, olha, faz-me aqui um site e eu dou-te 5% das vendas. Aí tu estás preocupado com que o site seja bom, não é? E O cada teu vez convite é mais, totalmente diferente. completamente, é uma questão de alinhamento de incentivos. E eu acho que a nossa economia caminha para aí. As stock options é o primeiro toque. E a seguir vai haver mais. Nós estamos a partir a economia, estamos a fazer uma atomização de empresas. Existe um exercício interessante que podem fazer, que é, existe um site que é o Craigslist, nos Estados Unidos, que era basicamente um classificado gigante de uma data de coisas. E há uma imagem que corre online, você pode ver, Craigslist Startups, por exemplo. E depois, para cada categoria do Craigslist, mostra uma empresa que vale mais de um B. Ou seja, nós agarramos no Craigslist, que era uma empresa só, e partimos aquilo em centenas ou milhares de pequenas startups que estão a fazer coisas. Bem, nós temos uma empresa que vale 2,3 Bs, acho eu, que é o Calendly, que a única cena que faz é marcar uma cena num Agendar. calendário, meu. Exatamente. É Tens, Já viste? unbelievable, Yeah. estavas a falar dos né? indie makers, o Twitter está cheio de pessoal sozinho a desenvolver softwares, em SaaS, neste caso, e a fazer, ou pelo menos a partilhar umas faturações, eu não digo a fazer porque pode não ser real, mas a partilhar umas faturações maiores do que muitas empresas com estruturas de 50 e 70 pessoas. Exatamente. E portanto, esta atomização de empresas significa que vai haver cada vez mais empresas. E provavelmente a forma de ter equity em 1000 empresas não tem que ser necessariamente no modelo em que nós temos feito até agora, que é toma dinheiro e eu vou-te apoiar. Como é que eu consigo correr? Como é que eu consigo alinhar ainda mais os incentivos? Não é? E portanto, explorando ideias aqui à volta, que às vezes nós ficamos presos. Ah, não, mas um investidor mete dinheiro. Se calhar não é dinheiro que ele precisa. Um indie hacker não precisa de dinheiro. Yeah. Sabes o que é Ou melhor, que, nem quer. sabes o que é que eu acho disso? E é uma divagação e diz-me se calhar estou errado. Qual é que é o principal problema hoje em dia para criares uma empresa ou criares uma solução? É precisamente encontrares um problema de mercado. Ou seja, tu tens muitas vezes founders que ficam in love com o produto e não com a dor do mercado, e tens o contrário, alguém que sabe que existe a dor, mas não sabe como resolvê-la. Se calhar uma das oportunidades que tens aí é precisamente, enquanto investidor, tu não seres um investidor que diz toma dinheiro e dá-me equity, mas seres um investidor que sugere as dores de mercado. Ou seja, tu tens uma noção do mercado que não é fácil um founder ter. Porque experiências, diversidade de ecossistema, tu tens contacto com muito mais áreas do que um founder, e agora estou a assumir um founder de uma determinada área específica. É claro que tens founders generalistas que já fizeram várias coisas na vida. Mas, por exemplo, tu teres alguém que tem a capacidade para ser founder, só não tem a capacidade de descobrir essa dor de mercado, pode ser um dos fatores potenciadores aí para a tua ideia das 1000 empresas, não sei. Já estás a pensar fora da caixa. Estás a ver? Essa ideia que tu estás a dizer, se eu tivesse dito que vamos investir em 100 empresas, não estavas a pensar nisso. Yeah. E é Exatamente. exatamente esse exercício que nós estamos a fazer, que é como é que nós pensamos fora da caixa. Encontrar co-founders é um problema gigante. Gigante. Né? Encontrar as ideias certas que realmente são relevantes no mercado e que já de alguma forma foram testadas é um problema gigante. Que ideias há muitas.
não é? Sim, é preciso Encontrar fazer. pessoas que realmente vão ajudar a levar a ideia para a frente. Yeah. Ajudar-te com questões super simples. Por exemplo, eu tenho muitos founders que vêm ter comigo e dizem: ah pá, a minha primeira dificuldade é como é que eu crio uma empresa. Era isso que eu ia E é o questionar. primeiro. Tipo, se não é grande parte da vossa ajuda, não é mais na parte burocrática e depois a parte até de. E tecnologia traz muita vertente de engenharia. A vertente de engenharia traz pouca vertente de fiscalidade. Já nem digo de gestão, digo de fiscalidade. E acho que nessa parte vocês também devem ter aqui um grande papel, porque é a primeira aprendizagem, pode ser rápida, mas acho que também pode fazer diferença em muitos ramp-ups de algumas empresas, não? Sem dúvida. E nós temos uma equipa interna, portanto, como nós temos negócios, também temos startups, nós temos uma equipa interna com contabilistas e advogados e temos serviços partilhados para algumas empresas e, Boa. especialmente, nós fornecemos esses serviços para as empresas que estão a começar. Quando uma Yeah. empresa já começa a faturar, nós dizemos, pá, man, you're graduated, podes ir Tchau. para o mercado, né? Yeah. Mas se calhar para as empresas iniciais isso é uma ajuda muito importante. E reparem, nós em Portugal temos uma situação que a mim me faz muita comissão, que tem a ver com a questão do contabilista, que é, tu és um empreendedor, tu crias uma empresa, no dia em que tu crias a empresa, nesse mês, tu tens que gastar 150, 200, 250 euros num contabilista. Yeah. Nem que tu tenhas zero vendas. Yeah. Já Para estás quê? em Para negativo. ele submeter formulários ao Estado vazios. Yeah. Porque não há nada ainda. Yeah. Porque é Ou seja, obrigatório. Estás a ou ver? seja, tu acabaste de falir uma empresa no mês em que a criaste. Eu conheço malta que criou empresas e ainda nem tinha recebido nada nessa empresa. Criou uma empresa para passar uma fatura por causa de um serviço e depois criar, e já estava a pagar multas. Yeah. Sabia lá que tinha que abrir atividade na Segurança Social. Isso é o quê? Mas eu criei a empresa, o Estado não sabe que eu criei a empresa. Ah, pois, mas tens de ter Yeah. um contabilista. Ele tem que abrir atividade nas finanças, tens que obter um NIF, tens que abrir atividade na Segurança Social, tens que obter um IBAN, tens de ter um IBAN português para meteres nas E finanças. pode parecer simples, mas é mais difícil que muita tecnologia para alguns founders. E não é fácil encontrar essa informação Yeah, yeah. consolidada. Nós falámos aqui por exemplo, eu estou-me a lembrar, falámos aqui com o Rui Barrada do Doutor Finanças e também uma das maiores procuras deles a nível de análise de crédito é precisamente essa parte, porque não é fácil. Eles estão a fazer um excelente trabalho nessa área, mas não é fácil tu encontrar informação consolidada que te entregue valor. Ou que seja, em que tu chegues e dizes, está É aqui um isto. curso para resolver o teu problema de fiscalidade, aprende. Pá, agora já há alguns, que eu já vi por acaso alguns criadores de conteúdo portugueses a fazer cursos para O problema ensinar. é que não é muito fácil. Por exemplo, vamos agarrar, por exemplo, na contabilidade. Há uma experiência que tu tens que te permite fazer a contabilidade de forma muito mais eficiente. Não estou a Yeah. falar de esquemas financeiros, nem sequer estou a falar de engenharia financeira, de performance financeira, ou seja, o que Sim, vocês sim. quiserem chamar. São coisas básicas, Yeah. tipo, que os gestores até nem sabem. Por exemplo, o que é que são trabalhos para a própria empresa? O que é que isso significa em termos contabilísticos e porquê é que eu devo ou não devo fazer isso? O que é que isso significa, não é? Por Claro. onde é que tu vais descobrir essa informação? Yeah, Tens que yeah. arranjar um contabilista. E o problema é que os contabilistas em Portugal, a esmagadora maioria deles, são empregados do Estado com salários pagos pelos privados. Yeah. A única coisa que lhes interessa é pagar os impostos. Eles não são uma ferramenta para te ajudar a gerir a tua empresa. E não achas que muitos também são muito scripted? Isto é uma ideia que eu tenho, não é que nenhum, é uma questão mais. Ou seja, fazem aquele trabalho que se calhar também alguns não sabem aquilo que tu estás a dizer. Não é não saber, mas é não praticam esse tipo de dinâmica que, como, tal e qual como estás a dizer, não são esquemas, não são nada, mas que acabem por fazer muito aquilo by the book, e não acrescentarem também valor a quem? Como uma startup no início, acaba também por ter valor. Digas porquê? Uma coisa é chegarmos a Lisboa, chegarmos à vossa empresa, chegarmos a pessoas que têm essa ajuda. Outra coisa é nós estarmos, como tu disseste, temos comprado a casa no Alentejo e estamos lá com o contabilista que lá temos, que acaba por, não quer dizer, aqui não é focar na zona, mas que acaba se calhar para não dar as ferramentas também necessárias a isso acontecer. Isto é uma questão que é os próprios contabilistas também estarem com a formação necessária, a formação, experiência empírica para dar esta ajuda. Mas a minha crítica é literalmente para os contabilistas. Pronto, ok. Então vai de encontro à minha Vai questão. ver, vai ver qual é a média de idades de um contabilista certificado em Portugal. Yeah. Eu Empiricamente, diria 50 para 25 aí, anos, eu diria 60 25 não. anos. Yeah. eu não sei se é verdade, mas é o que eu vejo. Yeah. Yeah. Eu passas por um escritório de contabilidade e olhas lá para dentro e vês as pessoas que estão lá sentadas. Tipo, não é uma crítica. Eu conheço pessoas com 60, 70, 80 ou 90 anos, altamente tecnológicas e a abarcar inovação. Mas a verdade é que, em termos de média, não é isso que tu vês. Quanto mais idade tu tens, mais dificuldade tens com a tecnologia, mais dificuldade Verdade. tens de aprender, mais dificuldade tens de adaptar coisas novas. Pá, e tu acabas por ver a maior parte dos escritórios de contabilidade a lamber papel e a Yeah. arquivar papéis e faturas e encontros de contas ou conciliação bancária, ou seja, o que for que tem que fazer. Pá, e são coisas que
que não agregam valor ao negócio. E tu, quando estás apaixonado, imagina, estás em casa e dizes assim, Fónix, pá, eu faço um cupcakes bué da fixe, devia vender cupcakes. Né? O desafio que tu pensas é, ok, como é que eu vou produzir cupcakes, não é? Como é que eu vou obter os ingredientes, como é que eu os vou cozinhar e depois como é que eu vou distribuir? Ok, já descobri. E agora? Cria lá a empresa. E Yeah. que certificações é que tu precisas? Não é? E como é que a ASAI não te vai bater a casa? E agora Isso. como é que tu cobres isso tudo? Yeah. Já foste. E agora vais perder os próximos 3 meses do teu tempo, da tua vida, a tentares responder a esta pergunta. Vais Em começar a vez de ficar escalares. frustrado, não é? Vais começar a ficar frustrado e vais dizer, pá, Desistes. Phonics, Yeah. ou desistes, ou então fazes cupcakes para vender no café ao lado. Yeah. E só, Yeah. repa- e só dá para pagar dinheiro. Então, e uma coisa, como é que tu vês isto em termos de crescimento? Tu vais crescer ou queres crescer mil empresas? Como é que tu vês tornar isto num ecossistema de crescimento do país? Ou Porque seja, desburocratizar, formar, providenciar ferramentas. Qual é o ponto fulcral que tu achas que pode potenciar, mesmo algumas pessoas que já sabem, conseguirem chegar às 1000? Tenham 10, conseguirem chegar às 1000 como um todo. nós em Portugal temos à volta de 10 milhões de pessoas e temos 1,4 milhões de empresas com menos de 10 empregados, que é um rácio inacreditável. É verdade que muitas destas empresas são instrumentais e seja o que for, mas independentemente disso, 14% da população quase tem uma empresa. Claro, os Yeah. números depois não são assim. Eu acho que nós precisamos, para fazer crescer a economia, precisamos de mais empresas mais pequenas. Se nós tivermos muitas empresas pequenas, o que vai acontecer é que há mais pessoas com equity, não é? Isso vai permitir haver mais competição no mercado, Yeah. as pessoas vão se tornar melhores e Mais vai haver mais produtos. criação de riqueza. Porque a criação de riqueza não é finita, não é? A criação de riqueza é infinita. Porque os Yeah. problemas que nós temos para resolver no mundo são infinitos. E, portanto, existe muito aquela ideia do, em Portugal especialmente, aquele gajo é rico porque roubou. Yeah. Não é? É tipo, ele é rico é porque explorou alguém, é porque enganou alguém, mas porque pensamos que a riqueza é finita, que se ele tem dinheiro, eu não tenho. Mas não é verdade. E há uma estatística que eu gosto muito, que é tu olhares, por exemplo, para o ano 1900. No ano 1900 nós tínhamos à volta de 1 mil milhões de pessoas. 1 billion. A taxa de desemprego andava à volta dos 10%. Hoje em dia nós temos 8 mil milhões de pessoas e a taxa de desemprego mundial anda à volta dos 10%. Yeah. Portanto, nós em 100 anos criámos 7 mil milhões de Não empregos. passámos para 80%. Não foi 8 vezes, né? Yeah, 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 Não é? yeah. Como é que isto é possível? Ainda por cima, estamos a automatizar coisas. Pois. Por isso é que eu fico incrédulo quando dizemos, não, a AI vai roubar o trabalho a toda a gente. Epá, da mesma forma como a eletricidade roubou e os carros E a roubaram internet. E a e a automação. internet. Epá, Isso. tens N exemplos. Eu lembro Yeah. muito bem de ver um cartoon na altura da eletricidade em Londres, que era o cartoon no jornal, era tipo pessoas presas nos fios elétricos, dizer eletricidade é Yeah. morte. E pessoas presas nos fios elétricos e Yeah. eletrocutadas, não é? Porque esse era o medo, é que os fios iam eletrocutar as pessoas. E portanto, como a criação de riqueza é infinita, se nós tivermos mais pessoas com equity, é esse o objetivo, é mais pessoas com equity. Se tu és mesmo muito bom a fazer SEO, só gostas de fazer SEO, tu és muito bom nisso. Porquê é que tu tens que ser empregado de uma empresa, fazer 20% do teu tempo SEO e os outros 80% coisas que tu não gostas? Yeah. Não, eu quero que tu cries uma empresa, que é a empresa que faz SEO, e tu tens 10 clientes. Em vez de seres um empregado dessas empresas, não é? Tu forneces serviço a essas empresas. E em cima disto metemos a cereja no topo do bolo. Que é, tu não cobras à cabeça pelos teus serviços. Tu alinhas os incentivos. Com base nos resultados que as empresas têm e que os teus clientes têm, tu recebes por isso. E tu vais tratar aquelas empresas como teus bebés. Porque se eles tiverem resultados, tu vais receber mais. E Yeah. aquelas que são más, não, mas aquele gestor é uma besta. Eu já lhe disse que assim nós não vamos ter resultados. Guess what? Tu vais despedir clientes. Porque tu não vais Yeah. estar a gastar o teu tempo num gajo que não vai conseguir Acrescenta fazer valor. o que tu achas que Yeah. deve ser feito. E com isto, nós vamos trabalhar as empresas, vamos criar melhores empresas, empresas mais competitivas, empresas mais pequenas, empresas de one-man show, two-man show, empresas temporárias. Imagina, tu és muito bom em SEO e eu até sou bom a fazer landing pages. Pá, e aparece-me um cliente que precisa de uma landing page com SEO, né? E eu digo, olha, bora, vamos criar aqui uma cena juntos, portanto, entre a tua empresa e a minha empresa, criamos aqui um contrato qualquer, smart contract na blockchain, por exemplo, Por e exemplo. quando for executado, né, tu recebes a tua parte, eu recebo a minha parte, done. Yeah. E É acabou aqui aí. que eu Yeah, yeah. vejo o futuro da economia. E eu Yeah. acho que é para aí que nós vamos caminhar. Vai demorar 5 anos ou 50? Não sei. Mas vai acontecer.
Tocha, aumenta o número, 1000 são poucas. Isso que eu te disse. Yeah. Eu já Yeah. pensei eu já pensei no milhão, aliás, eu já tenho falado no milhão. Imagina, eu estou-te a dizer isto, 1000 são poucas, isto foi em jeito de provocação, mas com a evolução, olha, com a evolução da AI, tu quase para cada departamento de uma empresa que resolva um problema, tu vais conseguir criar 5, 7, 8, 10, 20 empresas com uma pessoa só, a scriptar o prompt, por exemplo. Pá, empresa de design, vai scriptar, e agora os designers já me estão a pegar fogo. É claro que não é direto, mas ele é um trabalho criativo que já não precisa de 200 pessoas para ser feito, não é? Não, é uma boa ideia para ele, que é pegares no vosso knowledge e desenvolveres uma plataforma que ajude as empresas de forma rápida, tipo um ChatGPT desta vida, com o vosso knowledge específico para terminar, e isso consegues Tipo aumentar as 1000 digital twin, empresas. quase digital twin. Quase a tua equipa de fiscalidade é a tua equipa de fiscalidade com esteroides. Ou seja, tens aqui isto para um entry-level responde mais rápido do que a própria equipa de fiscalidade, e isso pode potenciar até certo ponto. 12 Não sei de se sim, não sei 6, se não. 12 Pá, de são 6 coisas que de estão aqui a sair. Veremos nos próximos 8, 10 Episódios, é meses. isso mesmo. 12 de 6 de 2024, o dia em que demos início ao processo de criar 1 milhão de empresas em Portugal, Tocha, o cabeça deste business, vai Não, eu revolucionar a quero criar economia. 10 milhões de empresas em Portugal. É uma Quero é pura. ter contigo no milhão delas. Yeah. É isso, é diferente, é isso mesmo. Yeah. É isso mesmo. E acho que chegamos aqui à reta final, Ruben. Pá, eu acho que sim. Eu, por mim, ficávamos aqui o resto da tarde. Yeah. A questão é que já Está a vamos ser tentar mais delicioso. no episódio Já, e está já vamos estar. a ser incrível. Tocha, eu acho que hoje nem vamos passar pela equação, Bruno. O que é que tu achas? Não, eu acho que não vamos ficar. Não vamos passar pela equação da fórmula de sucesso. Eu acho que o que eu retive, e em vez de jeito de equação, o que eu retive aqui nesta conversa que tivemos, bastante interessante, foram vários pontos. Curiosidade, eu acho que curiosidade tem que ficar aqui resumida no final. Aprendam, leiam, investiguem, vão atrás daquilo que vos acende a chama, porque eu acho que isto depois também potencia um ecossistema de crescimento, que é vão ficar mais motivados, vão acabar por isso desmotivar também com algumas temáticas, mas vão nessa parte da curiosidade tocha, mantenham os vossos valores, também foi algo que eu retive bastante, que é, não sabemos o que é que empregos é que vão acontecer daqui a 10 anos, mas nós temos a nossa matriz de valores bem definida e temos esta capacidade rápida de aprender, esta curiosidade também nos ajuda a manter, e depois acho que esta parte mais de desmistificar alguns pensamentos que nós temos enraizados na nossa sociedade, que foi indiretamente isto que o Tocha fez aqui, ou seja, esta questão de não lemos o livro até ao fim, de conseguimos pensar que as empresas não é só ir buscar o salário, de conseguimos pensar em escalar, não definir 100 empresas, definir 1000 e porque não 1 milhão, eu acho que é os 3 pontos fulcrais que eu tiro aqui da fórmula de sucesso do Tocha, que é que queria deixar para quem nos ouve também, mas sem dúvida nenhuma que se passasse pela forma de sucesso era curiosidade, manter os valores e de alguma forma desmistificar algumas coisas que nos foram ensinando ao longo da vida. Acho que é um excelente resumo. Boa. A todos os que nos ouvem, não se esqueçam de subscrever Fórmula do Sucesso Podcast ou o Bitalk também, do nosso convidado Tocha. Deixem um like quando nos estiverem a ouvir, seja no YouTube, Spotify, Apple Podcasts ou até no Reels Instagram. Ensinem o algoritmo que vocês gostam é disto. E partilhem este episódio com alguém que vocês conheçam que precisa de ouvir isto. Esqueci-me Isso dessa mesmo. parte. Obrigado, Tocha, por complementares aqui com o teu know-how de auditoria. Não é auditoria, é dar conselhos, como é que se diz? Se de conselheiro ou de advisor. Consultoria, neste caso, queria dizer consultoria. Obrigado, Obrigado, Tocha. Tocha, por teres vindo também. Obrigado, malta. Foi incrível.